a palavra ao deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados. Sabemos, nesta discussão, ficamos a saber que no ano passado o Governo PSD-CDS conseguiu um déficit no saldo orçamental de 259 milhões de euros na área da saúde, mas mais preocupante do que esse déficit que deixou como legado é o déficit dos últimos 4 anos na saúde das portuguesas e dos portugueses. Sabemos que foi um governo que, de forma também bastante motivada, destruiu a riqueza do país, fazendo recuar o PIB em uma década, comprimiu salários, aumentou impostos e far-se-ia crer que, mediante toda esta destruição de rendimentos, iria, pelo menos, manter os mínimos sociais e de serviços sociais, de serviços públicos, mas não, também não o fez. Aliás, juntou ao enorme aumento de impostos um enorme aumento de taxas moderadoras. É curioso que o mesmo partido que agora, enfim, de forma mais ou menos veemente, critica este orçamento e até se recusa, veja-se lá, a dar as suas opiniões, propostas e alternativas ao mesmo orçamento, é mais ou menos curioso perceber que este governo, que este partido, critica um orçamento que reduz taxas moderadoras, quando este partido apoiou um governo que uma das primeiras medidas que fez foi aumentar brutalmente as taxas moderadoras. Aliás, trazia aqui um pequeno gráfico, só para exemplificar. Eu sei que a realidade do governo PSD-CDS-PP foi bastante mais monocromática que este gráfico, mas fica bem visto. Esta foi a primeira grande medida do governo PSD-CDS, foi aumentar brutalmente as taxas moderadoras. E sim, isso só demonstra que, efetivamente, é preciso inverter o caminho que foi seguido nos últimos 4 anos e que as taxas moderadoras foram usadas não como uma forma, enfim, de moderar o acesso, mas foi efetivamente feito como um copagamento. Foram utilizadas como um copagamento. Não será por acaso que as famílias portuguesas nos últimos anos pagam muito mais para aceder à saúde, pagam cada vez mais para aceder à saúde. Ora, as taxas moderadoras que o anterior governo aumentou brutalmente são injustas, prejudicam brutalmente as famílias e só beneficiam, como se percebe, as entidades privadas a operar no mercado da saúde. Como consequência deste agravamento dos custos de acesso à saúde, muitas famílias deixaram de aceder aos cuidados de saúde que tanto precisavam. Muitas famílias deixaram de aceder aos cuidados de saúde que tanto precisavam. E por isso são bons sinais os sinais que são trazidos com o atual Orçamento do Estado para 2016, quando aumenta as isenções das taxas moderadoras, quando aumenta as dispensas e quando prevê uma redução global dessas taxas moderadoras. Queremos ainda assim, o Bloco de Esquerda acredita ainda assim, que é necessário, que é possível, no que toca a taxas moderadoras, afinar alguns pormenores e responder melhor a algumas situações concretas. Por exemplo, 2 situações concretas. Responder melhor às famílias que estão em situação de insuficiência económica. Prevê a legislação o não pagamento de taxa moderadora por insuficiência económica para famílias com rendimento médio mensal até 1,5 IAS. Acreditamos que pode ser possível mudar esta situação sem grande impacto orçamental, mas com grande impacto em algumas famílias. Há famílias que têm muitos dependentes a cargo e sem rendimentos. Não é o mesmo que ter uma família de 2 pessoas com um rendimento médio mensal de 1,5 IAS ou uma família com 4 membros, por exemplo, sendo que 2 não têm rendimentos e com esse rendimento médio mensal. E, portanto, seria interessante que pudéssemos ter aqui uma majoração do limite. Por exemplo, insuficiência económica ser 1,5 IAS mais 50%, uma majoração de 50%, sempre que houver dependentes que não tenham qualquer tipo de rendimento. Isto faria com que muitas famílias com insuficiência económica pudessem também ficar isentas de pagamento de taxas moderadoras. Há um outro problema
que se prende com os doentes crónicos, nomeadamente, por exemplo, 2 exemplos concretos: pessoas com HIV-Sida e pessoas portadoras de diabetes. Muitas têm-nos relatado, aliás, creio que têm relatado aos vários grupos parlamentares, suponho eu, que apesar de supostamente deverem estar dispensadas de pagamento de taxas moderadoras em todos os atos médicos por serem portadores destas doenças crónicas, são-lhes cobradas taxas moderadoras quando necessitam de recorrer a um serviço de saúde por alguma patologia que seja comórbida, por exemplo. E nós sabemos que a diabetes, tanto a diabetes como a HIV-Sida, por exemplo, são apenas 2 exemplos, têm várias patologias associadas, têm uma alta comorbilidade. E acreditamos que seria muito importante deixar na legislação uma alteração para garantir que estas pessoas estão dispensadas do pagamento de taxas moderadoras para estas doenças crónicas, assim como para todas as suas patologias associadas ou que sejam comórbidas. E eu gostava de saber se o Governo estaria disponível para fazer, em concreto, estas 2 melhorias e 2 alterações no que toca a taxas moderadoras. Uma outra questão tem a ver com os cuidados hospitalares. Nós precisamos de intervir, como é óbvio, nos cuidados hospitalares. O Governo e o Orçamento aponta a intenção de intervir sobre o serviço que é prestado nos hospitais. Mas a pergunta é, vamos começar a fazer essa discussão e esse trabalho tendo o quê como base? O anterior Governo publicou uma portaria que, a ser aplicada, reduzirá brutalmente as valências na maior parte dos hospitais e dos centros hospitalares. Assim como o anterior Governo, assim bastante à socapa, publicou um despacho que elimina 11 urgências da rede nacional. E a pergunta é, vamos trabalhar para a reforma dos serviços hospitalares, partindo de que base? Partindo desta base que foi deixada pelo anterior Governo, que é uma base que tinha um objetivo de reduzir valências e urgências, ou vamos partir de um novo paradigma, que é reformar e reformular, mas sem que isso implique, como tem implicado nos últimos 4 anos, sem que isso implique perda de valências, perda de valências e redução e encerramento de urgências. E mesmo para terminar, sobre a Rede Nacional de Cuidados Continuados e Integrados, é efetivamente gritante a falta de camas, é uma necessidade urgente, mas mais gritante ainda é a lacuna quase absoluta da resposta pública nas camas para cuidados continuados. E a pergunta é se o Governo pretende, no próximo ano e nos próximos anos, alargar a oferta pública de cuidados continuados. Muito obrigado, Sr. Deputado.